E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje em mais um episódio do Mente Artística, onde eu compartilho um pouco da minha história, usando a minha história para trazer alguma dica, alguma sacada que possa te ajudar na sua trajetória como artista e no desenho realista também. Antes de estar entrando no assunto de hoje, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também não deixe de escrever aí o seu comentário, que é muito importante para a gente saber a tua opinião, saber como que você vê o canal, né? Recebe o conteúdo que a gente traz aqui, porque isso é sempre bastante importante para a gente melhorar o conteúdo e tudo mais. Enfim, agora sem mais, eu quero entrar logo no assunto. Eu quero falar a respeito de como eu deixei de pegar encomendas e comecei a dar aulas, como que foi o meu desafio para começar a dar aulas, porque como eu não aprendi dentro de uma escola, como eu não aprendi com ninguém, entre aspas, né, eu assim, tinha um artista que me inspirava, eu pegava algumas dicas e tal, mas a aula mesmo, pegar um passo a passo de uma evolução mais consciente e tudo mais, eu não tive. Então, quando veio o desafio de começar a dar aulas, para mim foi algo assim um pouco desconfortável e ao mesmo tempo assustador, né? Eu não me via na condição de professor, digamos, eu não conseguia imaginar eu ensinando desenho para alguém, até porque eu aprendi sozinho e levando em consideração que como eu desenhava nas praças e eu pegava encomendas, eu tinha que desenhar de uma forma muito rápida. Então eu usava alguns recursos para encurtar o caminho do processo de desenho, né? O caminho de construção do desenho. Então eu usava o decalque, eu usava a mesa de luz. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe, né, do que se trata, e quem não acompanha, dá uma olhada nos outros vídeos aí que eu sempre falo a respeito disso. Decalque, linhas diretrizes, mesa de luz, são métodos de riscar o desenho. E como eu usava o decalque, ou seja, para mim era algo impensado o lance de ter que começar a dar aulas e ensinar o decalque, né? Tipo assim, a pessoa ia ver que eu não fazia a mão livre como muita gente pensava que era, porque as pessoas veem você desenhando na praça, a pessoa pensa que você pega o papel em branco assim do nada e já sai desenhando e já consegue um resultado excelente, e não é assim. Então eu comecei a ter um pouco de receio, né? Eu falei, pô, como é que eu vou ensinar isso? A hora que eu falar, o pessoal vai falar, então você não desenha nada, então isso aí é uma farsa, digamos. Então eu tinha um pouco de medo, mas digamos assim que as dificuldades na minha vida foram apertando de tal maneira que eu não tinha muito para onde eu correr, porque eu tinha contas para pagar, na época a minha mulher estava grávida e, enfim, tudo era muito complicado para eu não dar aulas, né? Eu tinha que dar aulas, querendo ou não, porque era uma forma de eu pagar minhas contas e sustentar minha família. E aí peguei e entrei num curso de desenho, né, para entender como que era o método. E aí a hora que eu entrei nesse curso de desenho, eu queria entender como que funcionava o processo de ensino, eu percebi ali que eles ensinavam por partes, ou seja, eles dividiam, né, o assunto por partes até ir gerando uma compreensão de um todo no aluno. Eu não me identifiquei muito com o processo da escola, porque como eu já desenhava, eu achava um pouco enfadonho aquilo, né? Eu achava um pouco cansativo. Então eu fui desenvolvendo o meu próprio processo, porém baseado nessa ideia de dividir o assunto por partes. Porque quando você divide o assunto, fica muito mais fácil de você ensinar e transmitir, né, aquela informação. Quando você divide o assunto, você consegue construir uma compreensão evolutiva na mente de quem está aprendendo. Então fica aqui uma dica, se você quer começar a dar aulas, já pega essa aqui de começo. Quando você divide o assunto, tudo fica um pouco mais fácil. O que eu quero dizer com dividir o assunto? Primeiro, como que a gente vai riscar o desenho? Eu não ia ensinar decalque logo de cara, claro que não. Então, o que eu sabia fazer? Como que eu comecei antes de ir para o decalque? Eu comecei através das linhas diretrizes. Então, eu falei, vou ensinar as linhas diretrizes para o aluno, para ele desenhar por partes. O quê? Olho, nariz, boca. Então, eu dava tipo 3, 4 olhos para ele desenhar. 3, 4 bocas para desenhar, 3, 4 narizes, desenhava, construía e depois eu ensinava o processo do sombreamento, um sombreamento básico, sombreamento feito somente com lápis e sem uso de esfuminho, sem uso de papel higiênico nem nada, só para pegar a leveza na mão e conseguir ter a noção de luz e sombra nos lugares certos.
Por que que eu não comecei com o decalque? Porque os alunos pensam assim, é fácil, né? Só pegar o decalque, pôr por cima, tirar o traço e aí é só sombrear, como se sombrear fosse a parte menos trabalhosa. E não é. A construção é trabalhosa? Sim, porém o sombreamento é ainda mais. Então, eu estava preocupado mais em formar na mente do aluno uma compreensão de como elaborar um desenho do nada através do papel branco, né? Ele pegar o papel branco ali e conseguir desenhar do nada, tirar uma referência somente olhando, pegar algumas linhas que auxiliassem ele na construção e a partir dali ele começar a fazer. Beleza. Alguns alunos, quando chegavam no decalque, falavam, pô, por que você não mostrou isso no começo? Se eu soubesse que era decalque e tal. Só que eu falava, não, peraí, você tinha que passar por esse processo para você formar essa compreensão de construção do desenho, de formas, de perspectiva, de espaços, de proporções. E quando você constrói essa compreensão, depois, a hora que chega na parte do decalque, você já está mais familiarizado com todo esse assunto, né? E sem falar que quando a pessoa ela não tem uma noção de como desenha um olho, por exemplo, a hora que ela chega na imagem ali para decalcar, se a imagem que tiver ali como referência tem um olho todo maquiado, com muita sombra entre a sobrancelha e a pálpebra, e a pessoa não tem noção de como construir um olho, chega ali ela só vê uma mancha escura e ela risca ali o que ela vê. E aí fica aquela coisa toda estranha, toda manchada, que não dá significado na hora que você olha o decalque feito, né, o traço tirado. E eu gosto sempre de que o meu traço já fique com o aspecto da pessoa que vai ser desenhada. Se for um artista, se for... vou dar um exemplo de um artista. Se você pega e desenha alguém conhecido, quando alguém olha para aquele desenho, para aqueles traços, já tem que reconhecer quem é. Por quê? O seu traço foi perfeito, ele já traz a imagem da pessoa e agora você vai trazer o sombreamento, vai trabalhar o sombreamento, melhor dizendo, para você dar vida àquele trabalho. Então, eu fui fazendo dessa forma. No começo eu perdi alguns alunos porque eu sentia que eu não conseguia transmitir o que o aluno queria fazer, né? Eu falava uma coisa, ele entendia outra. Só que eu fui percebendo que alguns alunos aprendiam de forma diferente de outros, cada um tem uma forma de aprender. E alguns, por exemplo, eu tinha que pegar o lápis e fazer para ele ver. Eu tinha que pegar o desenho dele, sombrear um pedaço para ele, vendo, ele entender como que eu faço realmente. E tinha outros alunos, não, tinha outros alunos que eu apenas explicava, conseguia fazer. Só que o início é sempre muito difícil, por quê? Até então você nunca transmitiu aquilo para ninguém, você aprendeu ali para você usa alguns macetezinhos que você fica até um pouco com medo de passar e a pessoa começar a desenhar melhor que você e falar, ih, agora fui ensinar e agora perdi o meu espaço de trabalho. E não é assim. Com o passar dos anos eu fui vendo que quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Quanto mais eu achava difícil compartilhar aquele conhecimento, mais eu tinha que entender para eu conseguir transmitir. E nesse processo de tentar entender mais, eu acabava, consequentemente, aprendendo mais. E isso foi me dando mais bagagem para ensinar, para ter mais paciência com o aluno, para corrigir um erro que aparentemente era incorrigível, né? Você pega assim um desenho que já está todo rasurado, todo mal feito, e aí você tem que explicar onde está bom, onde está ruim, onde pode melhorar, apagar algumas coisas, retocar e fazer aquilo ainda ficar aceitável. Então, todo esse processo gerou em mim também uma familiaridade com o ensino, e isso foi me desprendendo cada vez mais para que eu tivesse mais coragem de ensinar, de fazer propaganda, de trazer mais alunos. Eu comecei com 1, 2 alunos, depois 3, 4, depois eu ia na casa dos alunos, dava aula particular para 2, de 2 em 2, às vezes andava a cidade toda assim durante o dia, para dar aula num bairro, depois atravessava para outro bairro, sempre de 2 em 2. Só que foi um processo que me trouxe muito conhecimento. E aí, conforme eu fui dividindo os assuntos, o aluno foi construindo uma compreensão. Então, se você quiser começar a ensinar, primeira coisa, comece montando algumas planilhas de exercícios. Você pode pegar, por exemplo, vários desenhos de bocas. Só que não pegue e simplesmente desenhe a boca e deixa lá um desenho pronto de boca para você dar para o seu futuro aluno. Não, você registra os processos que você usou
para que a boca chegasse naquele resultado. Ou seja, se você usou traços, linhas diretrizes, registra as linhas diretrizes, né? Tira uma foto ou escaneia. Depois, a construção do lábio, você tira uma foto ou escaneia. Depois você começa a sombrear uma parte sem passar esfuminho, tira foto ou escaneia. Ou seja, você vai registrando aquilo, digitalizando aquilo para ir montando uma planilha do passo a passo de como você desenhou boca. Depois, nariz, depois olhos, depois mechas de cabelo, depois, sei lá, tecido, você pode pegar rugas de tecido, enfim. Dentro do nosso curso virtual de desenhos, a gente ensina exatamente dessa forma. Então, se você é uma pessoa que quer aprender a técnica para futuramente compartilhar, um dos caminhos é você entrar para o nosso curso, aprender, absorver esse conhecimento e depois multiplicá-lo, né, da sua forma, da forma como você compreender, elaborando a sua própria técnica, o seu próprio método de trabalho. Mas lembrando que você precisa ter um trabalho legal para você começar a dar aula. Não adianta você conhecer a técnica se você não tiver um trabalho que impressiona. O que mais abriu as portas para mim dar aulas não era necessariamente a técnica veio depois, porque eu nem sabia ensinar a técnica, mas era o trabalho que as pessoas gostavam. Então, se você tiver um trabalho que as pessoas gostem, metade do caminho está andado. Agora é você descobrir que técnica você pode usar para fazer as pessoas entenderem o passo a passo para alcançar resultados tais como o seu. Porque quando o aluno procura você, ele quer alcançar resultados iguais aos seus. Então, tem que ter um trabalho massa. Beleza? Então, essas são algumas dicas aí que eu contei um pouco da minha trajetória, embutindo aí também algumas dicas que você pode usar para você elaborar um método aí de ensino, ok? Um grande abraço, não esqueça de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais também, beleza? Grande abraço e vejo você aí no próximo vídeo. Até mais!